Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O Brasil ocupa a 5ª posição entre os países onde mais se matam mulheres apenas por seu gênero. A cada 1h30, uma mulher morre vítima de feminicídio. Para abordar o tema, convidamos o promotor de justiça, Júlio César de Mello, que participou de reuniões do Conselho Nacional do Ministério Público, que discutiu metas da ENASP para 2017 relativas à matéria. Doutor Júlio César, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. Nesses encontros, diagnósticos foram feitos sobre esses crimes. Foram apresentados vários fatos e isso também serviu para que o Conselho Nacional do Ministério Público desse uma prioridade a esses crimes a partir do ano de 2017? Bem, Marco, é um prazer retornar ao programa e justamente para tratar agora, então, de uma pauta que nós reputamos da máxima relevância e, como foi afirmado, tem sido tratado junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, mais precisamente na Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, a ENASP, da qual eu faço parte como membro do Rio Grande do Sul, designado para acompanhar esses trabalhos da Estratégia Nacional. Eu venho acompanhando esses trabalhos, as metas da Estratégia Nacional, da ENASP, desde meados de 2015, e algumas metas já foram estabelecidas, algumas já inclusive descontinuadas, e no início do ano de 2016, final do ano de 2015, início do ano de 2016, foi estabelecida como meta o combate ao feminicídio. Então, nós tivemos a partir então do ano de 2016 o levantamento dos dados que envolvem esse tipo de criminalidade. Lembrando que ela foi trazida para o nosso ordenamento jurídico em março de 2015, que nós tivemos então esse nomen iuris feminicídio trazido para o ordenamento jurídico, inserido ali como uma circunstância qualificadora do crime de homicídio e também uma definição do que se trataria esse tipo de criminalidade. Na esteira, então, do combate à violência doméstica, nós tivemos, então, como meta, hoje bem definida dentro da ENASP, o combate ao feminicídio. E vários trabalhos têm sido desenvolvidos e essa é uma meta que nós iniciamos, então, no ano passado e estamos acompanhando no passar do tempo, até, como eu disse, pela relevância do tema. O senhor tem ido a Brasília participar dessas reuniões e eu sei que já há encontros marcados para tratar desse tema que é relevante. O senhor teria um balanço para passar aos telespectadores sobre esse crime? É importante que se diga que a Estratégia Nacional, ela normalmente realiza as suas reuniões em Brasília. Por vezes essas reuniões são descentralizadas, ocorrem em alguns outros estados, mas normalmente é realizada no Distrito Federal. E nós temos, a partir então do lançamento dessa meta, nós tivemos 3 reuniões. Nós não temos uma periodicidade definida de reuniões, a agenda normalmente é definida na reunião realizada, e a nova data normalmente é definida na reunião que foi realizada, e agora nós temos um encontro marcado para o mês de maio deste ano, e provavelmente até não ocorrerá no Distrito Federal, deverá ser em algum estado da federação. A partir do lançamento dessa meta, nós buscamos trabalhar, vamos dizer aqui, ter um diagnóstico
sobre os fatos, sobre o número de feminicídios que acontecem no país, sobre 3 enfoques: na área da investigação, na área processual, né, do ajuizamento das ações penais, e também no âmbito do julgamento desses casos. Nós estamos avançando, nós estamos coletando dados. Esses dados, é preciso que se diga, né, demandam também um esforço de cada unidade, de cada Ministério Público, para buscar esses dados e para que sejam fidedignos. Nós não temos uma coleta facilitada através de um sistema que possa buscar esse dado específico de feminicídio, que é diferente do homicídio contra a mulher. Mas nós estamos buscando, com o apoio, inclusive, dos membros do Ministério Público em cada federação, que, apoiando, então, o gestor dessas metas da ENASP, busca a coleta desses dados para aí sim traçar um diagnóstico e aí, quem sabe, e esse o maior propósito, desenvolver políticas que, de fato, né, conduzam ao quê? Ao combate ao feminicídio. Hoje nós estimamos que no Brasil nós tenhamos a morte de 13 mulheres por dia no Brasil, né, um número alto, né, um número elevado, um índice elevado de mortes, e que a partir da coleta desses dados nós poderíamos ter aí, quem sabe, como eu disse, um diagnóstico melhor a respeito do tema, e aí o combate fique mais eficaz, seja na adoção, por exemplo, de políticas que visem a estruturação de instituições no acolhimento, por exemplo, das vítimas desse delito, na capacitação de membros, e isso eu tenho colocado, inclusive, nessas reuniões da ENASP, que eu acho muito importante que os próprios membros do Ministério Público, e não só do Ministério Público, mas das outras instituições envolvidas no combate a essa criminalidade, estejam, inclusive, capacitados para isso. É um tema relativamente novo do ponto de vista legal, porque ele vem com essa nomenclatura feminicídio a partir, então, de março de 2015, mas, obviamente, a violência doméstica e já vem sendo tratada desde 2006, a violência contra a mulher, né, tratada desde 2006 com mais vigor a partir da Lei Maria da Penha, mas nós temos também que lembrar que o homicídio praticado contra mulheres já era, sim, objeto também da atuação do Ministério Público, não com essa nomenclatura, né, de combate ao feminicídio, mas já vinha sendo tratado, né, no Tribunal do Júri, com outra nomenclatura, no caso, homicídio contra mulheres, e também contando sempre, né, com um trabalho intenso do Ministério Público nesse sentido. O Ministério Público Gaúcho sempre foi muito atuante. Eu gostaria de saber como o Ministério Público do Rio Grande do Sul está se preparando para as metas da ENASP. O Rio Grande do Sul sempre se fez muito presente, muito próximo e muito engajado na concretização dessas metas estabelecidas pela Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, a ENASP. Como eu disse, o Ministério Público do Rio Grande do Sul tem participado ativamente de todas as reuniões, tem envidado esforços para que as metas sejam cumpridas. Não é diferente em relação a ao combate ao feminicídio. Nós estamos agora buscando, inclusive, junto aos colegas do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, a coleta desses dados pormenorizados que possam nos levar, como eu disse, a essa capacitação, a adoção de outras políticas públicas que combatam efetivamente o feminicídio. Nós tivemos na última reunião, em dezembro do ano passado, no dia 9 de dezembro, nós tivemos uma apresentação de dados coletados em vários estados. É preciso que se diga, mais uma vez, que há uma certa dificuldade, porque esses dados têm que ser coletados com os colegas em cada promotoria de justiça, que vai coletar os dados junto a delegacias de polícia, porque é importante que se diga que, às vezes, aquele inquérito
que deu entrada, que foi cadastrado junto à polícia como feminicídio, nem sempre assim é tratado na promotoria de justiça ou vice-versa. Aquele inquérito talvez tenha dado entrada como a configuração de um outro delito descrito lá pelo delegado de polícia no âmbito da Polícia Civil, por vezes, ao ingressar no Ministério Público, é tratado pelo colega, pelo promotor de justiça, como um caso de feminicídio. Claro. Então, esses dados, eles têm que ser coletados pelos colegas e isso demanda, não tenha dúvidas, um grande esforço, né? Seja no âmbito da promotoria de justiça e também de buscar esses dados junto à delegacia de polícia. Pois antes de continuarmos nesse tema, doutor Júlio, eu gostaria que o senhor explicasse aos telespectadores como se caracteriza o crime de feminicídio. O crime de feminicídio, ele foi trazido ao nosso ordenamento jurídico como aquele homicídio praticado contra a mulher, levando em conta a condição de sexo feminino, ou seja, em razão da condição de sexo feminino. Ele foi lá inserido como um inciso do parágrafo 2º do artigo 121, que trata do homicídio. E nós tivemos ali também no parágrafo 2º a inclusão da letra A, que descreve o que seria então os crimes decorrentes da razão, né, por razão da condição do sexo feminino, que seria aqueles crimes contra a mulher que envolvesse a violência doméstica e familiar, ou então um menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Bem, ao trazer essa definição jurídica, muitas vozes se levantaram e ainda questionam, algumas inclusive a própria constitucionalidade de tratar esse tipo de crime de uma forma diversa do crime cometido contra o homem, por exemplo. Temos também o debate sobre o que efetivamente configuraria esse delito, mas em linhas gerais é importante que se diga que aquele crime, então, praticado contra a mulher no âmbito familiar, né, de violência doméstica ou familiar, ou então em menosprezo ou discriminação à condição de mulher, este crime sim caracteriza o que nós chamamos de feminicídio, que é diferente, o feminicídio é diferente do homicídio praticado contra a mulher, porque se ele não for praticado no âmbito familiar, da violência doméstica ou familiar, ou então em menosprezo ou discriminação à condição de mulher, não se caracterizaria o feminicídio. E esse é um outro dado relevante que traz uma dificuldade nessa coleta desses números de feminicídios praticados no país. E ele é considerado crime hediondo. Eu gostaria de saber qual a pena prevista pela legislação. A legislação, e aí eu acho o grande mérito da legislação, porque muitos criticaram esse dispositivo porque disseram, olha, não é necessário tipificar como homicídio qualificado o feminicídio, porque assim ele já era tratado anteriormente, porque normalmente o crime cometido contra a mulher, ou ele era qualificado pelo motivo torpe ou pelo motivo fútil, enfim, então ele já era um homicídio qualificado. Mas, na verdade, eu reputo da máxima importância essa inclusão do feminicídio no nosso ordenamento jurídico, e o Brasil até foi um país que demorou para inserir o feminicídio como um delito com nome em iuris distinto do homicídio no seu ordenamento jurídico. O Brasil demorou para fazer isso, mas deu destaque ao fato, deu um tratamento mais severo, estabeleceu ali uma circunstância qualificadora que elevou a pena do homicídio simples, que é de 6 a 20, então tratando o feminicídio como já um homicídio qualificado, cuja pena é de 12, mínima 12 e um máximo de 30 anos, e ainda estabeleceu umas causas de aumento de pena. Umas causas que elevam essa pena, que é de 12 a 30, elevam em 1/3 a metade, caso a vítima seja menor de 14 anos ou maior de 60, ou com deficiência.
eleva também a pena nos mesmos patamares se o crime foi cometido contra a vítima na presença de um descendente ou de um ascendente. Eleva também a pena se essa vítima se encontrava em estado de gravidez, se ela estava grávida ou nos 3 meses após o parto. Então são circunstâncias que elevam essa pena, aumentam a pena em 1/3 a metade. Qual pena? Essa do homicídio qualificado, cuja pena é de 12 a 30 anos. Isso está inserido no ordenamento jurídico, não há discussão sobre isso. E, claro, a configuração desse feminicídio e dessas causas de aumento vão ser demonstradas sempre caso a caso. Claro. Agora, diante da realidade que vivemos no país, doutor Júlio, qual seria a causa, na sua opinião, e o que está alimentando os altos índices de feminicídio? Eu acredito, e até pela experiência que tenho na atuação no Tribunal do Júri, que as causas do feminicídio não diverjam daquelas causas já conhecidas da violência doméstica. Nós sabemos que essa postura de agressão física, verbal, psicológica contra as mulheres, ela decorre normalmente daquele sentimento de posse nutrido pelos agressores em relação às mulheres. No mais das vezes, suas mulheres, né? É uma relação íntima, de afeto, e que acabam redundando nesses atos de agressão. Então, no mais das vezes, eu diria que sim, e colocaria talvez em primeiro lugar esse sentimento de posse que é nutrido, né, pelos homens em relação às mulheres, esses homens que agridem então as mulheres, e que se veem vítimas, né, desse preconceito, dessa cultura atávica, né, de discriminação já à mulher, e que no mais das vezes, e aí talvez o lamento, é que mesmo com a edição da Lei Maria da Penha em 2006, nós temos ainda, segundo estudos recentes, um número superior a 50% de mulheres que não comunicam as agressões que sofrem, seja a autoridade, seja amigos, seja algum familiar. E isso, obviamente, também serve para fomentar essa cultura de agressão, de atentado contra os direitos das mulheres, que não buscam, né, a proteção a esse direito, e aí fomentam, né, acabam sendo complacentes com esse tipo de conduta. Claro, e o que chama a atenção na maioria dos casos é que tanto o agressor e a vítima, quando dessa violência, vivem, né, uma relação estremecida. É verdade. Nós temos, e aí sim, né, quando a matéria é tratada no âmbito dos estudos e pesquisas da violência contra a mulher, nós percebemos que há um ciclo dessa violência. Muitas vezes justamente começa com uma violência psicológica, há uma conduta que inicia às vezes até com um menosprezo ou com uma agressão verbal, e aí vai evoluindo para graus mais graves, né? No caso a agressão física, e por vezes, lamentavelmente, então redunda no homicídio contra a mulher, no caso, no feminicídio. A preocupação hoje, portanto, é de traçar políticas efetivas de combate ao feminicídio e, assim tratando, também vai se combatendo essa cultura de violência contra a mulher. Claro, o senhor referiu há pouco a Lei Maria da Penha. Como o senhor vê o fato de muitas mulheres serem mortas estando com medidas protetivas? E é importante, quando eu falei da Lei Maria da Penha, é que eu
quero dizer também que aqueles princípios norteadores, né, e inspiradores da Lei Maria da Penha foram os que serviram também para trazer para o nosso ordenamento jurídico o feminicídio, né, a definição do feminicídio como um crime hediondo, como um crime definido lá numa das formas do homicídio qualificado. Também é com lamento que nós referimos esse fato de que, por vezes, mulheres são vítimas de feminicídio, estando inclusive amparadas por medidas protetivas trazidas lá pela Lei Maria da Penha. Isso tudo nos traz também a reflexão sobre a eficácia dessas medidas e em que circunstâncias estão sendo adotadas e quais medidas estão sendo adotadas. E é por isso que esses dados que nós hoje estamos coletando, melhor dizendo, podem nos servir para a elaboração de políticas que talvez até alterem essas medidas ou que apontem que algumas medidas talvez que estejam sendo aplicadas sejam impróprias para alguns casos específicos. Claro. Então, é importante, né, que se diga que, e com lamento nós dizemos, que por vezes, mesmo com medidas protetivas, essas vítimas se encontram em situação de hipossuficiência, vulnerabilidade e, lamentavelmente, às vezes nós temos, sim, também a prática de crimes de feminicídio, mesmo nessas circunstâncias. Falando em dados, Dr. Júlio, eu gostaria da sua opinião sobre a pesquisa Datafolha, que revela, por exemplo, que 503 mulheres são vítimas de agressões físicas a cada hora. Essa pesquisa revela esses dados que realmente nós reprovamos, né? É um número realmente elevado. Ele também está sendo estudado, né, com outros números já coletados desde a edição da Lei Maria da Penha, desde a entrada em vigor no ano de 2006. E eles vêm também ao encontro daquilo que eu referia anteriormente, que lamentavelmente, né, ainda que o tema tenha alcançado um grande debate coletivo, é um tema que tem sido tratado pela mídia, tem sido tratado por organizações, por movimentos sociais, mas ainda assim nós temos um número que me parece reduzido de mulheres que comunicam a violência, por exemplo, para as autoridades. Nós temos um número de cerca de 20%, e os dados nos apontam isso, as pesquisas nos apontam isso, 20% a 21%, sendo mais preciso, de mulheres que levam a conhecimento da autoridade policial atos de violência que tenham sido vítimas. Nós, claro, temos um número em torno de um índice de 25% de mulheres que, embora não busquem o auxílio da polícia, da autoridade policial, levam a conhecimento de amigos, de familiares, da própria igreja, fatos que vêm sofrendo, mas nós temos um número que supera 50%, 52%, 53% de mulheres que não levam a conhecimento de ninguém os atos violentos que estão sofrendo. E isso tudo, não tenho dúvidas, essa complacência, essa inércia dessas vítimas em levar a conhecimento das autoridades ou de amigos, familiares, os atos que estão sofrendo, só fomenta essa cultura de violência e que, por vezes, leva a situações mais graves ainda, que redundam no feminicídio. Dr. Júlio, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor ainda tem um minutinho para suas considerações finais. Nesses instantes finais, então, o importante a ser colocado é que nós, junto à ENASP, estamos coletando esses dados em busca da adoção de políticas públicas efetivas no combate ao feminicídio. Nós contamos com todos os colegas de Ministério Público na coleta desses dados, mas fundamentalmente para trazer para a nossa sociedade,
para as nossas mulheres uma efetiva proteção. A legislação ela é muito importante. A Lei Maria da Penha é importante. A inclusão do feminicídio como um crime hediondo e com uma exasperação, um aumento de pena também é importante. Mas, sobretudo, é importante uma mudança de cultura, né? E para essa mudança de cultura, nós também precisamos contar com as vítimas. Que as vítimas venham, informem as autoridades dos fatos que estão acontecendo, dos crimes que estão sendo vítimas, para que nós possamos, a partir daí, com esse também diagnóstico, com essa coleta de dados, com essas informações trazidas pelas vítimas, combater aquilo que é de mais importante, ou seja, a impunidade. O combate à impunidade também na seara do feminicídio, da violência doméstica, é muito importante e esse talvez fosse o melhor recado que eu poderia trazer nesse espaço de suma importância e pelo qual já agradeço, Marco, mais uma vez pelo convite. Ok, promotor de justiça Júlio César de Mello. Agradeço também a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!